compartilhar com você uma passagem das Escrituras que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 3, o apóstolo escrevendo aos irmãos em Coríntios, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 3, ele diz: todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Estas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram. Não sejamos idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado os fins dos tempos. Eu trouxe essa palavra e trouxe principalmente a você que está sendo tentado. Quem não é tentado, né? A gente vive nessa vida e todos nós estamos sujeitos a isso. Até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus não tenta ninguém, mas Deus permite para o nosso amadurecimento, permite para o nosso crescimento, mas o diabo usa as tentações para nos destruir. Portanto, para você que está sendo tentado, eu quero trazer 3 advertências, e hoje eu fico com uma delas. Quando você estiver sendo tentado, lembre-se da experiência daqueles que já caíram. Aqui ele nos fala sobre os filhos de Israel, que foram tirados por mão poderosa por Deus do Egito, e observaram e viram toda sorte de milagres. Deus fez o mar vermelho se abrir, eles passaram a pé enxuto, Deus os conduziu pelo deserto, Deus mandou maná do céu, da rocha fez brotar água. Eles presenciaram coisas incríveis. Eles iam em direção a uma terra da promessa, mas a maioria deles não chegou a entrar. Os seus corpos ficaram estendidos no deserto. O deserto se transformou para eles num cemitério. E por quê? Por causa do pecado. Uma ida para a terra de Canaã deveria durar no máximo 3 meses, mas eles levaram 40 anos e somente 2 entraram. E o grande atraso da vida deles foi o pecado. O que atrasa a nossa vida não é outra coisa senão o pecado. Tem muita gente com medo de olho grande, com medo de macumba, trabalhos que são feitos, mas sobretudo o que nós devemos temer é o pecado, porque o pecado é que se constitui o atraso da nossa vida, é que dificulta a nossa caminhada, a nossa relação com Deus, a nossa vida de oração, inibe com que as bênçãos de Deus cheguem até nós. Seus corpos ficaram estirados pelo deserto por causa do pecado. Eles murmuraram contra Deus, eles caíram na idolatria, eles se lançaram à farra, eles enfrentaram as tentações, mas eles não souberam lidar com elas e acabaram sucumbindo. Ora, a Bíblia diz que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, não foi apenas para encher a nossa cabeça de cultura, de informações bíblicas, foi escrito para que nós, olhando para trás, pudesse evitar os mesmos erros daqueles que já caíram. Então você está sendo tentado? Olhe para os filhos de Israel, olhe para aqueles que já fracassaram, para aqueles que caíram. Augusto Cury dizia que há uma diferença entre o entendido e o sábio. O entendido é aquele que aprende com seus erros, e o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Obviamente, ao aprender com os erros dos outros, é melhor do que aprender com os nossos próprios erros, porque a gente não tem assim que fazê-los. Mas há pessoas que nem aprendem com seus erros e nem aprendem com os erros dos outros. Acaba fazendo as mesmas coisas, caindo nas mesmas esfarrelas e chorando o leite derramado. Observe aqueles que estão à sua volta que fracassaram num pecado sexual, num deslize moral, em subtrair algo de alguém, em ser desonesto no seu trabalho. Veja o que elas sofreram, o que elas pagaram, a desonra que elas tiveram. Veja o mal-estar que veio sobre elas, o seu enfraquecimento físico, espiritual,
Porque o pecado, ele ocasiona todas essas mazelas, todas essas desgraças da nossa vida. O pecado, como disse, é o atraso da vida do ser humano. Então, olhe para aqueles que sucumbiram e as desgraças que ocorreram sobre eles por causa do pecado que eles cometeram. Você mesmo pode se lembrar na sua própria vida. Nós podemos nos lembrar na nossa própria vida quando nós caímos. Como aquilo nos causou mal-estar, como aquilo foi angustiante, como aquilo tirou a alegria da nossa salvação, como aquilo inibiu a nossa vida de oração com Deus. É bom a gente olhar para nós mesmos, é bom a gente olhar para os outros, para que a gente, ao ser tentado, não cometa o mesmo erro que eles cometeram, que foi de ceder às tentações. Vamos lembrar que as tentações vêm sobre todos, mas nós podemos obter vitória sobre elas, porque hoje nós não estamos mais no tempo da lei, estamos no tempo da graça. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus ao nosso favor, que nos dá força suficiente para nós vencermos as tentações. Então, lembre-se da experiência daqueles que já caíram, porque assim você vai se fortalecer para não cair nos mesmos erros. E Deus lhe abençoe.